Olá, boa noite. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes, como faço todas as vezes no nosso programa, dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Isso já virou um bordão meu, não é? Olha, eu tenho certeza que o debate desta noite será um debate muito interessante. Ele foi a sugestão de um de nossos debatedores assíduos e me causou uma curiosidade em saber do que se trata, não é o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. A Netfé tem trazido a vocês os temas mais interessantes da atualidade. Aliás, se você ainda não conhece esta plataforma, prepare-se para conhecer um mundo totalmente novo. Um mundo em que a palavra de Deus é prioridade. Netfé.tv é a plataforma de streaming dos cristãos, é a plataforma de streaming que tem conteúdo cristão para toda a sua família. Você vai encontrar ali conteúdo para seus filhos, estudos bíblicos, bate-papo, debates, entrevistas, programas para mulheres, programas de entretenimento. Netfé.tv também tem uma visão missionária. Nós temos diversas denominações e em vários lugares transmitindo simultaneamente seus cultos através desta plataforma. A Netfé.tv foi pensada e criada para proporcionar à sua família conhecimento da palavra de Deus, um ambiente sadio, onde seus filhos poderão estudar. E você assiste Netfé no seu computador, no seu tablet, no seu celular, em qualquer lugar do mundo. Aplicativo exclusivo, conteúdo exclusivo, e você não pode perder a oportunidade de inscrever-se na Netfé.tv. Netfé.tv. Inscreva-se. Conteúdo da melhor qualidade para a sua família. Bem, vamos lá. Hoje o tema é um tema muito interessante. Neopentecostalização da política. É exatamente isso. Neopentecostalização da política. O que tem a ver o neopentecostalismo com a política? Ora, o neopentecostalismo é uma vertente do cristianismo. Na atualidade, nós contamos como cessacionistas, continuistas, pentecostais clássicos, neopentecostais. Agora, é possível que este movimento ou esta visão do cristianismo tenha influenciado a política? Será que é algo como aconteceu com o calvinismo, não é? Lá no século XVI? O que é exatamente teologia do domínio? O que é o assombro da luta contra o mal? Este tema foi proposto por um de nossos debatedores, que eu passo a apresentá-lo, ele que já é assíduo no nosso debate, professor doutor Ivan Durães, que é filósofo, jurista, conselheiro da Junta de Educação da Convenção Batista do Brasil, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Antropologia pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Ciência da Religião pelo Mackenzie, pós-doutorando em Educação pela USF de São Paulo, doutor, USF, Universidade de São Francisco, doutor e mestre em Direito, mestre em Ciência da Religião, bacharel em Direito, Filosofia e Teologia, autor de mais de 40 livros na área do Direito, Filosofia e Religião, e experiência docente na graduação, especialização, mestrado, doutorado em Direito e um advogado atuante e resolvedor de problemas na área do direito. Meu amigo, professor Ivan Durães, doutor Ivan Durães, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso debate. Boa noite a todos. É um grande privilégio nesta noite e aqueles que nos ouvirem em outros momentos, neste instante, portanto, aqui nos encontrarmos para dialogarmos a respeito de temas importantíssimos ao nosso cotidiano. Deixo a todos, portanto, os meus melhores cumprimentos de saúde e paz. Meu querido amigo, antes de entrarmos no tema propriamente dito, é importante falar um pouco do seu currículo,
porque seu currículo chama atenção. O senhor é um homem muito produtivo. O senhor é autor de mais de 40 livros e certamente alguns estão no prelo, outros estão na sua cabeça. Nós vamos desvendar a sua cabeça hoje. Vamos desvendar o seu pensamento. Porque o senhor, como pós-doutor em Direito, em Antropologia, em Ciência da Religião e pós-doutorando em Educação, pergunta, será que as muitas letras não fazem devagar? Será que o excesso de conhecimento não lhe afasta da simplicidade do Evangelho? Esta é uma pergunta interessante, porque o senhor não cunhou, pelo menos me parece que gostou do tema, porque o senhor propôs neopentecostalização da igreja, isso não é um neologismo, uma espécie de neologismo, na verdade, né? Neopentecostalização da igreja, uma coisa muito estranha. Será que o senhor não está divagando um pouco no seu vasto conhecimento, doutor? Pastor Cruvinel, muito obrigado pela pergunta. Estou sendo provocativo, viu? Sim. Na verdade, eu já me deparei com perguntas nesse sentido. Mas eu gostaria de dizer aqui, até aproveitar este instante, para dizer que eu sou apaixonado pelo estudo. Eu aprendi, pastor Cruvinel, a ler, fui alfabetizado lendo a Bíblia. Ao lado, antes mesmo de chegar àquela cartilha que no meu tempo era chamada Caminho Suave, foi me apresentada a Bíblia. E eu pude me apaixonar pelo conhecimento a partir da leitura dos textos bíblicos. E a partir daí, eu nunca mais parei de estudar. Eu tenho para mim que a nossa oportunidade que temos de buscar conhecimento é uma dádiva divina, é uma graça de Deus que nos permite avançarmos no conhecimento. E, nesse sentido, eu adianto que os meus estudos, os meus tempos de reflexão, de leitura, não me afastam de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo, eu observo a grandeza de Deus e a atuação do Eterno em todas as áreas do conhecimento. Existe uma compreensão que eu vejo, e com toda licença, eu vejo que é um grande equívoco que lá no passado a igreja entrou no que diz respeito à compreensão de que o estudo, ou a letra, como se dizia, numa linguagem mais solta, ela provocaria o afastamento da pessoa de Deus. Só que eu penso em sentido contrário. Quanto mais nós buscamos o conhecimento, mais nós percebemos o quanto somos pequenos e o quão grande é o Eterno, o Criador, que nos concede a possibilidade de mergulharmos no conhecimento de maneira cotidiana. Então, as muitas letras me fazem aproximar cada vez mais do Senhor, do nosso Deus, do Eterno, do Criador, daquele que nos concede sabedoria. E se nos falta sabedoria, basta pedir a Ele que Ele nos concede mais. Amigo, provocações à parte, não é? Eu estou, como o senhor é operador do direito, estou aqui parafraseando aqueles que provocam o judiciário, por isso estou lhe provocando, para que Entendi. O senhor apresente as suas pérolas. Mesmo porque a divagação é uma dádiva de Deus. Só o homem pode divagar mesmo, porque é isso que a Bíblia fala, que ser imagem e semelhança de Deus. Podemos criar mundos dentro de outro mundo. E quanto mais conhecemos, mesmo porque tomamos exemplo de Moisés, que era versado em toda a ciência do Egito. Tomamos exemplo da orientação de Pedro,
não é, que dizia sobre as cartas de Paulo, 2 de Pedro 3,16, que existem coisas difíceis de entender, que os indoutos e os ignorantes torcem para a sua própria perdição. E Pedro termina dizendo, usando o imperativo, antes crescei na graça, e usa uma conjunção aditiva do grego caí, antes crescei na graça e conhecimento, não é? Eu acredito que quanto mais nós estudamos, mais prosseguimos em conhecer não somente o Senhor, mas a graça comum, que já é um outro debate, a graça comum, tanto que Paulo cita filósofos gregos em Atos 17. Paulo era versado na cultura helênica, e por isso que eu provoco o senhor aqui, para que essa falácia, não é, da letra mata, que fala do ministério da lei, que não tem nada a ver com o estudo, seja aí dirimida, porque reconheço no senhor, doutor, um homem piedoso, um homem crente, temente a Deus, conheço sua família, sua casa, e acho isso importante. Gostaria que o senhor, antes de entrarmos no tema, nos ensinasse do que trata a graduação de ciência da religião. Porque muita gente... Existe uma diferença entre a teologia... Eu sou mestre em teologia, não é? O senhor é mestre em... pós-doutor em ciências da religião, não é? Existe na América também o título de doutor em divindades. Na América é divindades, aqui no Brasil é divindade. O que seria, então, essas ciências da religião? Tá. As ciências da religião, elas se apresentam como uma categoria do conhecimento em que se busca uma pesquisa científica a respeito do sagrado e das emanações do sagrado. Diferentemente da teologia, em que na teologia nós estudamos com mais atenção, com mais afinco, o dogma e a revelação do sagrado, né? Nas ciências da religião, por sua vez, nós nos valemos da investigação do fenômeno religioso. Então, com isso, nós, nas ciências da religião, estudamos um segmento da teologia. Então, as ciências da religião não estão afastadas da teologia, mas, além disso, nós também nos ocupamos, enquanto cientistas da religião, em compreender o fenômeno religioso e também o impacto do fenômeno religioso no cotidiano, nas sociedades. Então, há ramificações nas ciências da religião, inclusive para outros campos do conhecimento. Por isso que a gente fala ciências da religião, né? A gente faz ciência tendo como objeto de estudo, eu não vou dizer o sagrado, porque a gente não consegue, né, compreender a amplitude do sagrado, mas o fenômeno religioso, o impacto da religião no cotidiano das pessoas. Eu gosto bastante da ciência da religião, embora eu também sou um estudioso da teologia, em especial, pastor Cruvinel, na teologia, o meu campo de atenção é a teologia bíblica. Diferentemente, por exemplo, da teologia sistemática, da teologia histórica, eu me debruço mais na teologia bíblica, na compreensão da revelação no texto sagrado. Então, é isso aí. Muito bem, professor. Dentro dessa questão da ciência da religião, nós vamos tratar do tema de hoje. Mas conosco também, participando do programa, está um amigo, não é? Professor também, o pastor Vinícius Couto, que é ministro ordenado da Igreja do Nazareno, pastor da primeira Igreja do Nazareno em Vinhedo, doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, quer dizer, meu vizinho aqui, não é?
mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná e graduado em teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil e em história pelo Centro Universitário Uninter. A imagem está com um pequeno de dificuldade por conta que ele está observa no carro. Isso me causa uma preocupação muito grande. Mas, professor Vinícius Couto, muito boa noite, na paz do Senhor. Boa noite, pastor Cruvinel. Boa noite, professor Ivan. Boa noite a todos os telespectadores aí, né? Me perdoe, não consegui chegar em casa ainda, né? Tinha avisado que eu ia dar aula. Estou no caminho. E meu celular está posicionado num lugar aqui que eu não preciso movimentar em nada. Então eu consigo interagir com vocês tranquilamente. Esse horário da noite já está tranquilo, não tem mais trânsito, né? Então eu só estou pegando agora daqui a pouco a rodovia para chegar em casa. Mas muito boa noite aí, prazer imenso estar com vocês aí. Quero dizer, professor Vinícius, conforme diz o profeta Isaías, esse é o caminho. Andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, chegue em casa com tranquilidade. Bom, senhores, o tema de hoje é um tema que pode fazer com que pareça que os que defendem têm viés socialista. Então, eu quero saber dos senhores o que vem a ser, de fato, neopentecostalização da política. Pergunto, qual dos senhores começa a definir exatamente o que é, então, neopentecostalismo? Porque na minha introdução, eu disse que, do ponto de vista da avaliação moderna, nós temos cessacionistas, continuistas, como o pastor Vinícius, pentecostais clássicos, como eu, e temos os neopentecostais, que têm um viés multifacetado de uma série de comportamentos que não estão, na sua maioria das vezes, em linha com as Sagradas Escrituras. Mas o que tem isso a ver com política? Primeiro, qual dos senhores define o que é neopentecostalismo? E vamos falar. E o outro, por favor, me defina a política, a palavra política. Um define neopentecostalismo, outro define política. Por obséquio, quem começa? Pode ser comigo? Posso falar de... Vamos lá, professor Vinícius. Neopentecostalismo, defina, por favor. Tá. Ok, neopentecostalismo... Pode falar, Vinícius. Pode ir, professor Ivan. Tá, eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte: essa expressão neopentecostalização da política, eu tive a grande alegria de criar, juntamente com o Vinícius, um dileto amigo que conheço já há algum tempo na jornada, uma cabeça fantástica, um grande pesquisador e cheio também de piedade. Então, nós desenvolvemos essa expressão neopentecostalização da política, pastor Cruvinel e ouvintes, como uma teoria. Então, nós criamos esta teoria e publicamos um livro no ano passado. E aí nós vamos hoje entendermos os detalhes dessa teoria. Vamos lá. Primeiro, já que falamos em neopentecostalização da política, é fundamental que nós compreendamos, então, o que é neopentecostalismo. E o neopentecostalismo, como foi já adiantado pelo pastor Cruvinel, ele está vinculado ao segmento do cristianismo, é uma franja do cristianismo. E a partir disso, numa perspectiva teórica, nós podemos conceituar o neopentecostalismo como uma perspectiva ideológica, isso sim, uma perspectiva ideológica revestida de nuances religiosas, com a pretensão de domínio sobre pessoas, coisas, instituições e territórios. Então, o neopentecostalismo, ele pode ser, num primeiro momento, conceituado como isso, uma perspectiva ideológica de viés religioso
com rituais religiosos, enfim, é uma perspectiva religiosa, repito, com a pretensão de domínio. Pretende dominar pessoas, regimentando o maior número de pessoas, dominar coisas na acumulação de recursos, de capitais, daí vem a teologia da prosperidade, neste domínio de coisas, instituições, sejam instituições religiosas ou instituições seculares, não religiosas, portanto, daí vem o domínio da política, que é uma instituição, e também o domínio de territórios. Então, nós estamos aqui diante de um fenômeno religioso bastante amplo que acampou no espaço político. E aí, Vinícius, pastor Cruvinel, se Vinícius quiser fazer algum acréscimo... Mas aí, trocando em miúdos, e aqui eu quero ouvir o professor Vinícius, pastor Vinícius, trocando o que o senhor falou aí, com belas palavras, me dá um entendimento que é uma postura, o neopentecostalismo tem uma questão de conquista, domínio, e nesse caminho usa da lavagem cerebral. O que tem a ver isso com a política, pastor Vinícius? O que é política e o que tem a ver isso com política? O senhor pode definir, por favor? A política tem tudo a ver com a questão de como a cidade, de como uma organização de pessoas precisa funcionar de uma maneira que ocorra uma preocupação de um bem para toda essa comunidade, né, para todas essas pessoas que convivem, né? Então a política está envolvida com essa ideia do bem comum, por exemplo. E a questão da neopentecostalização da política é a tentativa da gente analisar, né, trazer um pouco de conceitos das ciências sociais para os braços do que o neopentecostalismo pensa em relação à sua visão de mundo, em relação, né, ao seu modus operandi. E quando a gente faz essa comparação, por exemplo, no campo da política brasileira, para como, né, a política tem funcionado por aqui, a gente consegue encontrar alguns paralelos bem interessantes. O professor Ivan, por exemplo, ele trabalhou, agora na sua fala, né, uma visão do neopentecostalismo já bem focada numa abordagem já da ciência das religiões mesmo, né? Mas se a gente pega, por exemplo, uma abordagem da teologia, ou da história da teologia, que seja, né, para falar do que é o neopentecostalismo, a gente vai focar exatamente nesses pontos do que os neopentecostais acreditam, né? Porque eles trouxeram de novidade dentro do ramo dos ramos do pentecostalismo, né? E uma das coisas, justamente, que os neopentecostais têm, é uma crença lá de trás da antiguidade, de um dos últimos dos gnósticos, né, do movimento gnóstico, da ideia do maniqueísmo, né, de uma estrutura em que o bem e o mal eles estão num eterno combate e ao mesmo tempo em pé de igualdade também. Então, quando a gente pega um conceito como esse, por exemplo, né, e olha para a realidade política, a gente consegue enxergar muito bem essa bipolarização que a gente vive. Porque, só a título de exemplo, né, eu como um membro de uma denominação de tradição wesleyana, a gente fala bastante, dentro do nosso segmento, sobre justiça social, sobre amar os pobres, sobre cuidar das pessoas. Só que ao dizer frases como essas, pessoas desavisadas, que não conhecem muito bem a própria tradição wesleyana, como por exemplo, né, às vezes vão pegar uma frase como essa e já dizer, olha, tá aí um esquerdista, tá aí um comunista, tá aí um socialista. Né? E se de repente a gente ouve alguém defendendo um pouco mais questões de livre mercado, etc., né, ou que seja mais conservador em relação a alguns aspectos de costume, rapidamente essa pessoa também já é taxada, ou já é ali colocada, né, como se fosse um capitalista, fascista, um ultracapitalista, um conservador, fascista. Então a gente percebe muito dessa bipolarização, né, essa coisa do bem e do mal, dos extremos, muito nítidos, né? Uma espécie de maniqueísmo, por exemplo, dentro aí da política. Isso no neopentecostalismo aparece muito dentro das ideias, né, de batalha espiritual, por exemplo. Então esse é só um dos exemplos. A gente aborda muitas coisas no livro também em relação a isso. Aliás, senhores,
Essa visão maniqueísta é bem encontrada no ensinamento de Zoroastro. O zoroastrismo fazia essa questão de equivalência de forças, bem estilo o lado negro da força, fulano debandou para o lado negro da força, meio hollywoodiana. Então, a questão é o seguinte, um Deus soberano, ele pode ser um Deus de alguém com viés político-social, de envolvimento social, pode ser o Deus de um conservador ao mesmo tempo, porque me parece que estão chamando Deus para se posicionar numa guerra que é de homens. A guerra é de homens e estão chamando Deus para se posicionar, como se Deus fosse um dos deuses do Olimpo, se fosse Zeus, ou Hades, ou o deus dos mares, não é? Poseidon. A questão é Deus de todos os homens, inclusive aqueles que estão na esquerda, ou aqueles que se posicionam à direita. Eu tenho um amigo, deputado federal, que diz que nós devemos procurar os que estão à direita da esquerda, porque os que estão à direita da esquerda podem nos ajudar, e procurar os que estão à esquerda da direita. Esses vão nos ajudar. Do ponto de vista bíblico, teológico, Jesus, quando morre na cruz, o véu é rasgado. Então, me parece que esses construtores de muros estão desassociados da Bíblia, porque Jesus derrubou os muros, não é? E essa questão de domínio, eles são mal, eu sou bem, não é? Forças equivalentes, o que mais nós podemos ver? Porque a influência da religião na política, doutor Ivan, se dá desde a época de Genebra, por exemplo, do ponto de vista protestante. Já havia com a Igreja Católica, mas do ponto de vista protestante, em Genebra nós vemos essa influência muito forte. Sim, a reforma genebrina, de fato, ela teve uma consequência política. O mesmo se diga em relação à reforma alemã, e por aí vai. A história da reforma, em certa medida, ela também se aproxima da política. Agora, e criou problema. Isso criou, só um adendo, e todas as vezes criou problema. Em Genebra, na Alemanha, tivemos sérios problemas com relação a isso no século XVI. Sim, e a nossa preocupação com essa teoria que criamos, a neopentecostalização da política, é que o modo de pensar neopentecostal, ele acaba se apropriando do modo de pensar de cristãos e transformando, pastor Cruvinel, o campo político, ou o cenário político, como um campo de batalha. Então, isso misturando isso com a mistura e transformando a política em um campo de batalha, notadamente, como foi dito pelo professor Vinícius, em um mundo maniqueísta, ou uma construção maniqueísta de mundo, em que há a compreensão do bem e o mal, em pé de igualdade, em constante luta, isso mexe com a cabeça do cristão, ou pelo menos daquele que se coloca nessa discussão deste mundo caótico, porque, na verdade, o mundo, para o neopentecostal, é um mundo caótico. É um mundo em que ele, neopentecostal, ele precisa urgentemente construir um perfil. Então, o neopentecostalismo, ele se apresenta também como uma proposta de comportamento do fiel. Ele tem para si a necessidade de construir um perfil. E qual perfil é este? O fiel neopentecostalizado, me permita o neologismo, então este fiel neopentecostalizado, ele se sente alistado em uma luta contínua contra o mal. Então ele não tem descanso. A todo momento ele está em batalha. Porque da mesma maneira que ele participava e participa do culto neopentecostal, com a necessidade de expulsão de demônios, a luta contra o demônio, aquela coisa toda, ele deve estar na cabeça dele, no campo político,
sempre alerta, porque é na política que também ocorre essa luta do bem contra o mal. Então ele transporta as suas concepções religiosas para a sua vida política, para o campo político. Então, alistado nesta luta, ele se encontra. Ele deve estar sempre alerta, e mais do que isso, sempre pronto para o combate. E aí, pastor Cruvinel, surge até uma expressão do cotidiano, que é, você tem que ter um lado, você está em cima do muro, são frases que vão surgindo, porque são frases típicas do combate do bem contra o mal presente no neopentecostalismo. Mas aí eu pergunto, senhores, os senhores, o professor Vinícius é um pastor de uma igreja cuja origem, o seu expoente, como John Wesley, sofreu uma grande perseguição por conta das suas convicções religiosas. Sofreu perseguição dos clérigos e do Estado, muitas vezes. Eu pergunto, não existe uma ação espiritual também, pastor Vinícius? No campo político, por exemplo, a igreja não tem que estar atenta ao campo político para as inserções de Satanás no campo político, ou é só uma questão de mimimi e de posicionamento neopentecostal, como o professor Ivan tem colocado? Não existe uma questão espiritual também? Quais são, e se existe, nós devemos estar atentos, e quais são os exageros para não cairmos nessa falácia da neopentecostalização da política? Me fiz entender? Sim, entendi. Então, uma coisa interessante de se abordar, quando a gente volta na própria questão aí wesleyana, como mencionou, né, faz parte da minha tradição, eu vou puxar a questão da escatologia, né? John Wesley, ele seguia a perspectiva pós-milenista. E isso, por conseguinte, né, acabava por influenciar completamente a sua forma de enxergar o mundo, a sua ação, né, inclusive, nas demais esferas. Dentro da perspectiva pós-milenista, o reino de Deus já chegou, já está acontecendo, está em crescimento, e cabe ao cristão se engajar nessa luta, né, da implantação do reino de Deus, e de maneira, inclusive, transformacional. É por isso que a gente vê um John Wesley engajado com problemas da sua época também, inclusive denunciando profeticamente políticos do seu tempo, se vinculando, né, a movimentos abolicionistas e outras coisas muito mais, né, também ali dos seus dias. Agora, o neopentecostalismo trabalha com uma outra perspectiva de escatologia, e eu não estou nem dizendo, por exemplo, da questão popular, né, que envolve o dispensacionalismo e tal, mas com o que a gente chama de escatologia realizada, que é essa noção de que Jesus já morreu, já conquistou tudo por mim, já está realizado, e eu tenho o direito de usufruir, de conquistar tudo isso aqui também agora. Quando a gente traz isso, né, para essa dimensão, exatamente, quando a gente traz isso para a dimensão da política, novamente é o que a gente vai encontrar, né, na maioria das vezes na perspectiva dessas pessoas que vêm abraçando essa cosmovisão neopentecostalizada, né? Então eles acreditam que a gente precisa também usufruir desse melhor, né, e lutar exatamente para conseguir esse melhor. Ainda que isso custe, por exemplo, difamar outras pessoas, trazer fake news e quaisquer outras coisas mais que sejam necessárias, né, para poder atingir esse bem maior. Né? Então esse é um dos pontos, por exemplo. E quando a gente pensa, inclusive, na sociedade atual, quando a gente pensa na discussão do que viria a ser, por exemplo, pós-modernidade ou outras nomenclaturas diversas, tem mais de dezenas de propostas de nomenclatura do que viria a ser esse tempo de hoje, né? A gente percebe uma sociedade que, pelo menos algumas características ela tem em comum. Uma delas, por exemplo, é a fragilização da verdade. Né? A gente vive numa era em que tudo é muito subjetivo, tudo é muito relativo, e isso dentro do neopentecostalismo se encaixou como uma luva, né? Porque não existe muita objetividade nos textos. A alegorização, né, que eles conseguem fazer, que os pastores neopentecostais conseguem fazer na hora de montar ali, por exemplo, uma programação, né, ou juntar ali as pessoas para juntar ali a sua fala, né, a coisa do Davi,
da vassoura ungida e etc. Então a gente vai percebendo essa fragilização da verdade em relação a isso. E isso acaba se deslocando também para esse campo da política. Essa falta de preocupação com a realidade realmente, né, com a verdade das coisas que estão acontecendo. E as interpretações entram nesse campo da subjetividade também. Outra coisa que faz parte dessa fase, né, mais pós-moderna, vamos assim chamar, a ojeriza, por exemplo, pela autoridade, o respeito, né, por autoridades, assim por diante. E a gente consegue perceber exatamente isso. Dentro dessa bipolarização, né, quando um é bolsonarista, ele demoniza o outro lado. Então, se você não é Bolsonaro, por exemplo, você é lulista na cabeça desse pessoal. Né? Ou se você... Mas, pastor, não... pastor deixa só um minutinho assim da sua fala, me permita, para que eu não perca o fio da meada do entendimento que o senhor está falando. O senhor sabe que, durante muitos anos, eu participei de programas de debate em televisão. Ora, certo. Toda ação tem uma reação igual ou até maior. E aí, o que nós vemos aqui? Embora nós busquemos o bom senso, eu me lembro muitas vezes que movimentos de esquerda, e aqui sem demonizar a esquerda especificamente, estou dizendo de uma militância. Na minha opinião, toda militância exacerbada é imbecilizada. Seja de que lado for, direita ou esquerda, para mim dá na mesma. Não é? Porque eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou de Deus. Então, eu vejo o seguinte, durante muitos anos, muito tempo, o que o líder da esquerda falava, certo ou errado, era lei. Essa deificação de uma personalidade também é uma visão neopentecostal. Isso não é prerrogativa do atual momento político. É que agora nós estamos vivendo dois segmentos que abraçam a mesma expressão religiosa com relação aos seus entes queridos. Não é verdade? Sim, é verdade. Esse era outro ponto que eu ia chegar na fala que eu vinha seguindo, né? Porque a gente consegue perceber também exatamente, por um lado, essa carência, né, em relação a autoridades, né, essa ojeriza com autoridades, mas por outro lado também, o olhar para algumas autoridades como se elas fossem uma espécie de messias, né, que vai resolver, que vai solucionar todos os problemas, e as esperanças são depositadas lá. E a gente vai encontrar isso em ambos os lados, né? Seja do grupo extremo aí que vai, às vezes, colocar, né, o Bolsonaro como esse Messias, como também do outro lado, de alguém que tem esse mesmo pensamento, seja pelo Lula ou por qualquer outro expoente aí, por exemplo. Agora, eu não vou seguir tanto aqui para deixar o professor Ivan falar mais, porque ainda tem uma outra questão interessante, né, que envolve aí até o aspecto da ciência cognitiva, né, professor Ivan? Que a gente também discute lá no livro, né, em relação a esse fenômeno. Senhores, um minuto só. A conversa está versando do ponto de vista acadêmico muito bom, maravilha, os senhores são muito preparados, mas eu gostaria de trazer a questão para o nível prático da coisa. Prático. Tá. Um dos senhores me dizer aqui, veja bem, a igreja tem ou não tem que se preocupar com o que acontece politicamente, porque o coração está no céu, mas meus pés estão na terra. Ora, se leis, e eu aqui não estou falando de fake news, o pai da mentira é Satanás, seja lá quem for, o diabo. Se leis, por exemplo, abortistas, leis que são contrárias à nossa fé, não é a nossa obrigação nos levantar contra ou solicitar aos nossos representantes que votem conforme as nossas convicções? Sim ou não? E por quê? Perfeitamente. Pois Vamos não? lá, Cruvinel. De fato, quando nós pensamos em neopentecostalização da política, a nossa proposta não é afastar os fiéis das discussões políticas. Não é afastar o cristão do cenário político. Essa não é a proposta. Mas a proposta aqui é diferente.
ela segue numa compreensão de que a política, ela não tem efeito salvacionista. O neopentecostalismo, ele deposita na política, em líderes políticos, seja de esquerda, de direita, de extrema direita, de centro, enfim, o neopentecostalismo, ele deposita em pessoas que nós chamamos de líderes plenipotenciários. Por que plenipotenciários? Em líderes que têm o poder de decidir e decisões inquestionáveis. O neopentecostalismo tem uma expressão retirada de contexto do texto bíblico, que é dizer o seguinte: olha, não se toca no ungido de Deus. Para dizer o seguinte, né? Para dar carta branca ao líder religioso, para que ele decida o que bem entender, e nesta decisão do que bem entender, ele estabelece, inclusive, a criação de doutrinas que estão fora do contexto bíblico. Mas ele é, enquanto líder potencial, um sujeito inquestionável. Diga. Me perdoe. O professor Vinícius já chegou em casa. O senhor quer que já se preparar, já entrar em casa para ficar mais à vontade, professor Vinícius? Aí nós colocamos 2 pessoas. É isso que o senhor precisa? O senhor já está em casa? Eu até parei. Eu parei do lado de fora, porque se eu entrar, pegar elevador e tal, aí vai cair a minha conexão. Não, mas se o senhor quiser, nós colocamos o senhor de novo. O senhor prefere assim? Então tá. Pode ser então. Eu volto daqui a pouquinho. 5 minutinhos? Muito bem. Vamos lá, isso. Diretor. Só eu, professor. Vamos lá. Mas, professor, eu concordo com o senhor, e eu acho que essa reflexão ela é importante. Qualquer líder, seja ele qual for, seja religioso, político, carismático, o que for, que não tiver as mãos vazadas e ressuscitar dos mortos, não vai te salvar. Não vai te salvar. Agora, é óbvio que lideranças são levantadas em todos os campos da sociedade. Na universidade, lideranças se levantam. Essas lideranças devem ser honradas dentro do limite necessário. Dentro do limite necessário. Nós vemos hoje, por exemplo, nós vemos hoje, já discuti com o senhor aqui em outras situações, exacerbações em todos os lados. Exacerbações no judiciário, exacerbações no executivo, exacerbações no legislativo, exacerbações no meio da rua, exacerbações do cidadão comum. As pessoas já não têm mais limite. Tanto que o conceito de pecado é exatamente esse, errar o alvo, e além do limite. Nós vemos hoje no neopentecostalismo apóstolos que dizem assim, que são vice-deus, a 4ª pessoa da Trindade, ele é inquestionável. Eu já vi caso de perguntarem para um líder religioso, um pastor, quantos ovos colocava num bolo. Então, a questão chega a ir além do ridículo. Isso que a coisa fica ridícula, se torna motivo de chacota muitas vezes, né? Sim. E nesse sentido, pastor Cruvinel, naquilo que nós chamamos de neopentecostalização da política, há um engajamento do fiel, onde ele se torna um seguidor exacerbado do líder político que ele elegeu. Então, olha só como funciona a mente, a forma de pensar, né? Na organização neopentecostal, ele se entregava e se entrega em todas as suas forças para o líder religioso, nessa concepção praticamente deificando, colocando-o como a representação única e exclusiva do sagrado de Deus na Terra, e de repente esta mesma forma de pensar é transportada para agora o líder político. Então, nós encontramos um engajamento tão acentuado em que, eu aqui vou arriscar, e essa é a proposta provocativa da nossa teoria, há praticamente uma adoração ao líder político. E esta nossa proposta, pastor Cruvinel e ouvintes, da chamada neopentecostalização da política, não está relacionada apenas ao momento presente.
nós fizemos uma análise do momento presente também, mas também de épocas passadas e ainda em outros países. Este é um fenômeno que tem se estendido já há algumas décadas, e por que não dizer há alguns anos, ou, enfim, há muito tempo. E o senhor acha que isso... O senhor acha que nós estamos já estamos com 50 minutos aqui de programa, e quero dizer aos amigos que hoje, excepcionalmente, o nosso programa foi ao ar, está indo ao ar na quinta-feira, mas amanhã está sendo reapresentado pela Netfé, não é? Pela Netfé. Aliás, nós temos um QR Code, né? QR Code, que você pode agora... vai colocar na tela, diretor? Depois vai entrar, então, um QR Code que você pode, inclusive, se inscrever no canal da Netfé. Agora, doutor, veja bem, o senhor não acha que existe... Porque eu sou crente em Jesus há 36 anos. O senhor não acha que exista um viés espiritual de direita para a esquerda? Porque para o inimigo, para Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. E aqui eu não estou dizendo que o líder da esquerda é o diabo, ou o líder da direita é o diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que o inimigo pode usar esta facilidade do ser humano deificar um personagem, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e usar essa situação para seu próprio benefício. O senhor não acha isso? Sim, na verdade, nós nos deparamos, pastor Cruvinel, com atores políticos, com políticos, portanto, que desenvolvem uma capacidade de arregimentar seguidores. Então, há, na neopentecostalização da política, uma espécie de conversão. A pessoa, ela se converte ou a um político, ou a um partido político, ou a uma ideologia. Seja ela uma ideologia de esquerda, de direita, de centro, há na neopentecostalização uma clássica conversão. E nesta conversão a pessoa dedica todas as suas energias para esta nova prática religiosa que ela juntou ao seu cotidiano. Então, só para registro, e aqui eu gostaria que todos que estão nos ouvindo refletissem sobre isso. Nós verificamos na neopentecostalização da política uma espécie visível de missionários da política. Como assim? Quem são esses missionários da política? Vamos lá. São pessoas com mentes e comportamentos neopentecostalizados que dedicam grande parte do seu tempo para defender, falar, propagar e promover ou o político A, o político B, ou a ideologia política. São, literalmente, missionários de uma segmentação política ou de um político propriamente dito. E nesta condição de missionário... Doutor, uma ideologia política, seja em si, não é perniciosa. Se ela não estiver confrontando a palavra de Deus, porque, veja, o programa cristão, em si ela não é perniciosa. E aí já deixo uma pergunta ao senhor. Me fugiu o nome do livro, é um livro sobre tática de guerra, que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por exemplo, durante muitos anos, o professor Vinícius já está conosco, pode entrar na tela. Durante muitos anos, eu particularmente, como combati o marxismo cultural, que hoje dizem que até não existe esse negócio de marxismo cultural, né? Eu combati as exacerbações de uma defesa anticristã nos meios de comunicação. E aí tem essa questão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Mas será que o problema não é deificá-lo? Mas e se o caso de usá-lo para benefício daquilo que nós acreditamos? Pelo menos, porque de fato o mundo não vai melhorar. É uma questão escatológica, como o professor Vinícius disse. Mas, pelo menos, retardar essa ação tão maligna do inimigo. Tá. O pastor Vinícius acabou de chegar, quer falar? Fique à vontade. Falávamos o senhor termina a sua linha de raciocínio. O senhor termina a sua linha de raciocínio, professor Vinícius. O senhor entendeu o que eu falei? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é? Entendi. A deificação da ideologia que em si que pode ser perniciosa. Sim. Mas no fenômeno da neopentecostalização da política, Cruvinel, não há mais apenas um manifestar político, um interesse em dizer, olha, eu acredito que tal ideologia seja correta ou seja errada. É muito mais do que isso. Na neopentecostalização, há uma manifestação idolátrica, há uma concentração de todas as energias da vida para a causa política. Isto pensando do lado do fiel, né? Este fiel missionário do político X, do político Y, ele se torna, portanto, a religião, melhor dizendo, a religião dele é, na verdade, a política. O Deus dele ou é o político A, o político B, e ele cria, por conta disso, toda uma dinâmica litúrgica. Levanta de manhã, tem que disparar mensagens pelas redes sociais. Isto surge na devoção. Outrora, levantava pela manhã e iria fazer ali o seu cerimonial religioso em busca do sagrado, de fé. Agora não. Agora nós encontramos pessoas que praticamente deixam de lado aquelas práticas religiosas de outrora, porque substituíram-nas pela idolatria da política. E repito, por exemplo, aqui fica levando a evangelização. Sim, agora vamos lá. Do outro lado nós encontramos políticos experientes que notaram este fenômeno de conversão à política e de conversão a eles mesmos de uma multidão de pessoas. E aí esses políticos experientes, eles utilizam a teologia neopentecostal para arregimentar pessoas. E aí formam, de novo, o ciclo vicioso. Formam missionários deles próprios, fiéis da causa política ou deles próprios. Então, nós encontramos aqui a utilização de mecanismos e instrumentos religiosos na cena política. Só para citar aqui um exemplo, e não me estender muito. Quando nós nos deparamos com a teologia da prosperidade, lá no neopentecostalismo, em que a demonstração de que há uma vida cristã saudável é representada pelo possuir bens, por ter propriedades, e aí surge, enfim, toda uma liturgia a respeito, até mesmo para dê tanto, para ganhar tanto, e etc. Agora, o político que tem se valido da neopentecostalização ou desse fenômeno, o que ele faz? Ele também criou ou cria uma teologia da prosperidade no campo político equivalente. Demonstrando o quê? Demonstrando que se a economia está bem, tudo está bem. Ou seja, a economia ela apresenta... Isso se deu claramente em outras legislaturas, não é? Sim. Claramente, e por conta disso, muita coisa foi nos jogado na cara quanto cristãos. Mas aí eu pergunto, pastor Vinícius, dentro do neopentecostalismo existe uma questão assim, e isso nós combatemos muito. Vem para cá, Brasil. A minha igreja é melhor que a igreja alheia. Então, subestima o cristianismo alheio,
subestima, por exemplo... Aliás, isso aí hoje está por todo lado. Calvinista, pentecostal, calvinista da zoeira, para mim, é desviado, e aliás, e o arminiano da zoeira, que é outro desviado. O calvinista da zoeira nunca foi eleito, o arminiano está desviado, porque ele é da zoeira. Pronto, aí já define. Porque se é de Jesus, consegue ver Cristo na vida dos outros. Eu vejo hoje, eu tenho amigos da direita e amigos da esquerda que eles não comungam. E o problema não é que eles são ímpios, são crentes. Eles não partilham o mesmo ambiente, porque são ideologias diametralmente opostas. E aí? Isso aí é de Deus, pastor Vinícius? Então, vem para cá, Brasil! A questão discutida no livro não é exatamente a gente dizer, né, se o cristão ele deve discutir política ou se ele não deve discutir política, né? Aliás, dentro do campo da teologia pública, existem diversas propostas, né, de como os cristãos podem lidar com a política. E tem inúmeras teorias interessantes que a gente poderia abordar. Mas a nossa proposta foi realmente focar, né, nesse fenômeno religioso do neopentecostalismo e como isso se comunica com o fenômeno da política atual brasileira também, que na verdade não é só de agora, né? A gente já vem levantando de algumas décadas anteriores, inclusive a atenção, como o professor Ivan trouxe, de políticos lá de trás, quando o cristianismo e os evangélicos, né, ainda nem eram tão representativos no Brasil, mas quando se começa a perceber a representatividade desse público evangélico, e inclusive a maior parte desse público evangélico está exatamente na esfera do neopentecostalismo, o discurso de determinados políticos muda, a atenção se volta para eles, né? E aí vamos dizer, essa estratégia, né, de como argumentar, de como conseguir atrair a atenção desse público, de uma maneira modelando essa política lá de trás, de algumas décadas atrás até hoje. Entendeu? Esse é o ponto que a gente traz aí realmente na discussão do livro. Então, você está dizendo, então, que o nosso povo hoje pode se tornar massa de manobra. Na verdade, a gente sempre, de alguma maneira, foi massa de manobra, né? Tem um dos capítulos nossos lá que a gente traz um pouquinho, inclusive desde o Brasil colonial, né? Como que Portugal lidava com isso. Falamos um pouco ali de como os portugueses chegaram aqui, né? Do tipo de messianismo que os portugueses tinham também. Eles achavam que Portugal era o reino de Deus, por exemplo. Né? Então, eles achavam que tinham que colocar força, cristianizar realmente aqui. E isso, claro, tinha efeitos políticos também. Né? Mas o nosso foco realmente recai nessa fase mais contemporânea, né? Para observar como que tem acontecido esse fenômeno mais recente. E essa estrutura do neopentecostalismo. Porque hoje, se você for pensar em neopentecostalismo, a gente vê isso aí pulverizado em inúmeras denominações. Né, essa cosmovisão neopentecostal, e aí esquece a política por enquanto, pensa na questão teológica, a gente encontra isso hoje, lamentavelmente, né, entre metodistas, nazarenos, batistas, assembleianos e assim por diante. A gente encontra praticamente em todos os lugares. Então, isso se pulverizou aqui no Brasil de tal maneira que virou uma espécie de cultura evangélica. Né? Tem os jargões aí que o pessoal fala, né, que é o evangeliquez, o jeito né, de se vestir, de falar, de agir. Quais seriam, por exemplo? Dê alguns exemplos aí, pastor. Quais seriam? O evangeliquez? Por exemplo, né, a pessoa, essa ideia até maniqueísta. Vamos ver se você quer falar de forma jocosa. Vamos lá. Não é de forma jocosa, pelo contrário. Mas é que faz parte do ambiente, né, do jeito que as pessoas estão. Mas, por exemplo, quando alguém vê alguma coisa que é ruim, que não lhe agrada, né, aí ela fala, tá amarrado, né? É um tipo de evangeliquez, por exemplo, né? Mas que faz parte dessa cultura. Né? Ou quando alguém está lá orando, né, no culto e ele diz assim, eu decreto, eu determino, coisas que a gente encontra em todas essas vertentes evangélicas. Esse evangeliquez não tem nada a ver com a Bíblia, isso aí é uma heresia. Eu não decreto nada, não sou Deus, não ressuscitei dos mortos. Exatamente, mas o que acontece?
é o fenômeno neopentecostal, que conseguiu, né, penetrar nessa diversidade evangelical brasileira. Entendeu? E aí, esses políticos não são nada bobos, né? Eles conseguem também usar desse artifício para conseguir falar a língua do povo, chegar neles, né? Então, o povo brasileiro, de certa maneira, é massa de manobra? Sempre foi, né? Sempre teve, em algum local. O que vocês acham, senhores? Deixa eu botar um sal aqui nessa brincadeira aqui. Nós estamos caminhando para o final. Quero mandar meu abraço às praças de São Paulo, Florianópolis, Salvador, Taubaté, Poços de Caldas, Volta Redonda. Aliás, Poços de Caldas, pastor Paulo Gilberto Bolgart, presidente da Assembleia de Deus em Poços de Caldas. Meu abraço. Londrina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todo o povo belo-horizontino, nossa gratidão. Amanhã esse programa será reapresentado, não é, diretor? É isso? Diretor? Muito bem, amanhã o programa será representado. Isso, se você quiser, olha, então eu tenho um amigo que diz QR Code, é isso aí, professor Ivan? QR Code, o QR Code, né? E você pode apontar o seu celular para esse QR Code que está na sua tela e fazer a sua inscrição para amanhã já assistir novamente ou multiplicar as informações que estão sendo colocadas aqui. Muito obrigado. Aponte para o seu QR Code, seu celular para a tela, para o QR Code e faça a sua inscrição. Você será direcionado ao site. Agora, pergunta aos senhores, colocando aqui uma pimenta no negócio, não é? Aqui eu não estou falando de direita nem de esquerda. Tá certo entregar púlpito para político que não for cristão para pregar o evangelho, porque, veja, o fato de ser político, meu pastor mesmo é deputado federal, mas ele está deputado federal e é pastor evangélico. Esse é o mesmo que diz que procura os que estão à direita da esquerda e os que estão à direita da esquerda e a esquerda da direita, porque esses equilibrados podem ajudar o Brasil. Aí eu pergunto, esse negócio de deificar, colocar no púlpito gente que não tem o menor compromisso com Deus, qual o perigo disso aí? Seja ele da esquerda, da direita, do centro, de cima do muro, qual é o perigo disso aí? Isto não é algo novo, pastor Cruvinel e ouvintes. Na verdade, a concessão de espaços religiosos, púlpitos, né, como se diz cotidianamente, para políticos, é algo que remonta desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, e nas últimas décadas, a gente percebeu de maneira muito intensa que grandes organizações religiosas neopentecostais, elas cedem os seus espaços para políticos, justamente porque em dado momento estabelecem, enquanto organizações, pactos de benefícios com estes políticos que eventualmente chegam aos seus púlpitos para arrecadar votos. Ou ainda... Professor, só um minutinho, espera um pouquinho. Querido irmão, olha aqui para mim, toma vergonha na sua cara, para de profetizar que fulano vai ser governador, prefeito, presidente. Se Deus não falou na tua boca, para com isso. Eu estou cansado de ser envergonhado, agora digo eu como pastor evangélico, de ser envergonhado de ouvir profecias. Dobra o joelho aí, você quer aceitar Jesus na marra, na frente do povo. Para com isso, prega o evangelho de Jesus. Se o candidato vai lá na tua igreja, ele é um ser humano que tem alma, que precisa ser salvo para ir morar no céu. Para de profetizar para ele. Isso é vergonhoso. Feito meu parênteses, pois não, professor, pode continuar. Sim, é realmente vergonhoso. E nós temos, inclusive, acompanhado em nossas pesquisas para o livro, que grandes organizações religiosas vivem numa espécie de mancebia com políticos, sejam eles já eleitos ou candidatos. Na história recente do nosso país, uma das grandes ou das maiores organizações neopentecostais do país
praticou um ato, no mínimo, curioso, ou pratica, não é que praticou, pratica, de ungir políticos, como se estivéssemos... esta é a pergunta, né? Para quê? Qual é o propósito disso? Demonstrando... Geralmente o político desonesto acaba entrando pelo cano, precisa de uma certa unção para ele poder passar. Então, é algo que, na minha concepção, é algo que se apresenta, de certo modo, como bastante vexatório. É muito vexatório e demonstra, inclusive, ainda nesse contexto escandaloso, o capital político destes líderes plenipotenciários do neopentecostalismo. E pude observar, junto com o pastor Vinícius, que ao longo destas últimas décadas, no país em especial, os líderes neopentecostais têm ungido, têm convidado e feito pactos e laços com todos os políticos, pelo menos políticos que estiveram em evidência no país. Então, não há uma perspectiva ideológica destes líderes pentecostais. Eles querem estar próximos do poder, justamente por conta da teologia do domínio. Não, mas peraí, irmão, nós vamos terminar agora. Mas se não é ideológica, é o quê? Porque se fosse ideológica, menos mal, não é? É conservador contra liberal extremo. Mas eu, por exemplo, eu sou progressista do ponto de vista social. Eu acho que a igreja tem que se envolver socialmente. Alguém pode estar falando que Cruvinel é comunista, não é nada disso. E sou conservador com relação à doutrina, as questões da igreja. Agora, se essa aliança ela não é ideológica, ela é o quê? Pecuniária? O negócio é dinheiro? Responda, senhores. Eu tenho a impressão que o interesse é aproximar-se do poder, justamente no sentido de conquista de território. Tudo te darei se me adorares, alguém já disse. Perfeito. Só para fechar aqui, depois eu deixo com o pastor Vinícius, o neopentecostalismo ele tem uma sede gigantesca de poder. Ele investe muito dinheiro para que os seus candidatos sejam eleitos, para que haja uma representação, não da fé cristã, mas, sobretudo, dos interesses neopentecostais. E aqui nós percebemos, inclusive, fechando essa perspectiva, percebemos que a neopentecostalização da política também emprestou da teologia neopentecostal o sentido de maldição hereditária. Como quem diz, o candidato agora ungido, ele vai afastar toda a maldição do período anterior. E não importa qual seja esse período, sempre há uma maldição hereditária, uma suposta maldição hereditária a ser expulsa. Então isso vai colocando o fiel numa espécie de gangorra sem fim. Pastor Vinícius, fique à vontade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Jesus, está escrito no Evangelho, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Mas quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus. Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Meu diretor já me avisou aqui. Eu quero abrir tela para pastor Vinícius Couto, 2 minutos das suas considerações finais sobre esse assunto, deixar suas redes sociais. Tela para professor Vinícius Couto. Bom, primeiramente eu quero só também deixar aqui a minha gratidão, né, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse fenômeno da neopentecostalização da política. Acabei chegando um pouquinho atrasado, precisei também me ausentar aí por alguns minutos, mas o mais importante que eu acredito que a gente pode tirar aqui de toda essa discussão é o fato de nós observarmos, né, um pouco melhor o cenário como ele vem acontecendo, né, de tentar buscar realmente, né, um ponto de vista que se equilibre, que não seja individualista. Né, o neopentecostalismo tem uma visão de megalomania, né, de querer tudo grande, né, a gente percebe até no nome
das instituições religiosas, né? Elas são mundiais, são internacionais, são universais, né? Galácticas, daqui a pouco alguém vai inventar alguma coisa assim, e sempre pensando de uma maneira muito individualista, né? Então, se a gente pensa em alguma coisa que é política, a gente precisa pensar no bem comum, na sociedade, né? Nas pessoas em geral, para que não a via seja privilegiada, né? E com isso a gente consiga também romper um pouco dessa noção, né, de neopentecostalização da política. Então, esse é um pouco aí do que eu deixo de reflexão final. Meus amigos, voltando o diretor para nós aqui, todos, eu só não vou dar ideia não, porque vai que o inimigo ouve, né? Porque tem galaxial, logo, logo vai ter buraco negral. Eu sou de uma época que quando você chegava a ser pastor de igreja, era algo maravilhoso. Hoje ser pastor é coisa de... Você é só pastor da igreja? Eu me lembro que fiz uma reunião, inclusive para discussão política, reunião de discussão política, que eu juntei alguns irmãos para conversar, aí de repente um cidadão diz assim para mim: ô Cruvinel, eu preciso dar uma palavra. Eu falei: irmão, se eu deixar você dar uma palavra, todo mundo aqui vai dar, vamos conversar aqui. Não, eu quero dar uma palavra específica. Mas, irmão, ele tem uma apóstolo aqui, só tem um. Ah, se liga, eu vou sai de 10 em 10, não cria tumulto. Ai, pastor Vinícius, foi muito bom estar contigo aqui, fica conosco aqui. O seu Instagram, quem quiser te seguir, como é que faz? O senhor quer divulgar algum livro? Eu posso falar, né? O Instagram é Vinícius Landunk, é Slandunk, né, em inglês aí, da minha época, né, de basquete. Ali está escrito errado, tá Duck, não é Duck, é Slandunk, né, no lugar do C ali, é a letra N de navio, tá bom? E alguns livros aí que vocês quiserem encontrar, né, eu tenho trabalhado mais na área da teologia sistemática, na história também, né, vocês conseguem encontrar principalmente no site da editora Reflexão. Acessa lá a editora Reflexão, põe na busca e vocês vão encontrar lá os títulos aí que eu tenho publicado, organizado, e por aí vai. Maravilha, pastor Vinícius Couto, muito obrigado. Hoje foi um trabalho diferente aqui, um tema apresentado pelo doutor Ivan Durães. Doutor Ivan, 2 minutos para suas considerações finais. Até lá. Agradeço a todos que nos concederam a honra de nos ouvirmos nesta oportunidade. Agradeço também ao pastor Cruvinel e a este projeto da Netfé, e quero também agora me dirigir àqueles que nos ouviram para refletirem um pouco a respeito do cenário político que o país está inserido. Nós vivemos tempos sombrios, tempos diferenciados, e quando eu digo tempos, não é esses últimos anos, mas em décadas bastante sombrias, em que, em dado momento, as pessoas têm se convertido a líderes políticos ou a ideologias políticas. E isso é algo extremamente escandaloso para a proposta do Evangelho. Então, a palavra final que eu deixo aqui a todos é: estejamos atentos, mas muito atentos, para que nós não venhamos praticar comportamentos, fatos, ou nos manifestarmos em prol de práticas religiosas equivocadas. Então, é momento de que nós estejamos extremamente atentos àquilo que nós fazemos no cotidiano. Se estamos, efetivamente, vivendo em prol de uma perspectiva de um relacionamento com o Eterno, com o Altíssimo, ou se, eventualmente, nos deparamos com pessoas que se tornaram missionárias de políticos e ideologias políticas. E isto é o caos, seria o fim de uma religiosidade sadia. A todos, saúde e paz. Obrigado.
Pois bem, doutor Ivan, o senhor quer divulgar um livro e seu Instagram? Já apareceu na tela, mas o senhor quer divulgar? Fica à vontade. O meu Instagram é Prof. Ivan Durães. Me siga, será um prazer contar com você, ouvinte, me acompanhando nas minhas publicações e produções acadêmicas, teológicas e científicas. Eu deixo um livro como sugestão, que é aquele que trata do assunto de hoje, Neopentecostalização da Política. Foi publicado por este que vos fala e também pelo pastor Vinícius, que há pouco compartilhou esses momentos conosco. Neopentecostalização da Política, é possível encontrá-lo no site da editora Reflexão. Maravilha. Agora, pastor Vinícius, por favor, seu Instagram de novo, nossa produção já arrumou. Vamos lá? Pode falar? Vinícius, desse jeito aí mesmo, Vinícius Landunk, desse jeito aí, Slandunk, tá certo. Isso, agora é chique, né? Tá aí aparecendo, graças a Deus. Fiquem comigo, meus amigos, eu quero fazer as minhas considerações finais. Eu tenho instigado os meus convidados, eu sei que esse é um tema difícil, complicado, muita gente fala, vamos falar de coisas bíblicas, mas nós temos o coração no céu, mas temos os pés na terra. É importante falar desses assuntos. O que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz, não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja do Senhor. Eu fico com o coração quebrado quando eu vejo a igreja trabalhando por migalhas. A igreja não deve trabalhar por migalhas. A igreja tem que ser o seu coração no céu. A Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Somente ao Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu já disse em outras oportunidades que nem o líder da esquerda, nem Lula morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, e mito para Bolsonaro é demais. Eu quero dizer que eu faço, como a Bíblia diz, orando pelas nossas autoridades, orando, né, pela presidência da República, pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa, por governadores e prefeitos. É da nossa obrigação entrar neste tipo de guerra, orando para que tudo corra bem. Não é um equívoco nós nos posicionarmos politicamente. Veja, o corpo de Jesus foi entregue a um senador honrado. Veja, Moisés, contado como um legislador, José no Egito, não é? Esther entra diante do rei. Isso é notório por toda a Bíblia, esta relação. Agora, é uma relação de influência de quem é convicto com Deus, não uma relação promíscua. Esta relação promíscua de você aliançar-se por poder está desassociada da Bíblia Sagrada, por dinheiro está desassociada da Bíblia Sagrada. Deixa eu dizer a você que é um ministro do Evangelho, esse negócio de trocar telhado, trocar banco, reboque de igreja por voto, é crime, além de ser pecado. Se você faz isso, cuidado. Hora ou outra, você pode ainda escandalizar ainda mais, sendo preso por crime eleitoral. Deixa eu dizer ao meu irmão e minha irmã, esse tema neopentecostalização da política, ela pode ser uma apresentação nova de algo que já acontece há muito tempo, muito tempo. As pessoas lutam por poder. Lute pelo reino de Deus. Tenha coragem, como Daniel fez. Veja, mais de 50 anos depois, quando ele foi chamado à corte de Beltesazar, ele não ficou deslumbrado com a presença do poder público que já estava, mas ele se posicionou como profeta. Nós precisamos que o Senhor levante nessa nação profetas, não pessoas que façam unções
com brocha e rolo de pintar parede. Não, nós estamos precisando de pessoas que dizem, assim diz o Senhor. Pessoas que podem mudar uma nação, seja quem estiver no poder, trazendo uma palavra de autoridade. Agora, eu ainda conclamo os irmãos que possam, na minha opinião, estar atentos ao que acontece na Câmara Federal, na Câmara Municipal, o que acontece na Assembleia Legislativa, com relação, muitas vezes, a projetos que não estão em linha com aquilo que nós acreditamos. Além de cristãos, cidadãos dos céus, também somos cidadãos da terra e temos direitos políticos. E esses direitos políticos, e quanto cidadão, devem ser respeitados e devemos ter representatividade. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que tal você me seguir no Instagram? Olha aí, ó, meu Instagram vai aparecer na tela. Sou o pastor Roberto Cruvinel, agradecendo a todos que me seguem. Chegamos a mais de 11 mil seguidores. Mais de 11 mil seguidores no Instagram. Aparece aí, diretor, meu Instagram. Tá aí, olha aí, siga-nos. Nossa direção está cada vez melhor. Muito bom, né? Siga-nos. @Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. Deixa eu pedir também, sigam as redes sociais, estão me lembrando aqui, sigam as redes sociais da Netfé, né? Da Netfé. Instagram da Netfé. Tá aí, ó, siga-nos, @Netfé. Facebook também, Netfé, ok? Netfé TV. Vamos lá de novo, Instagram, Netfé TV. No Facebook também, Netfé TV. Pílulas têm sido colocadas no nosso Instagram, tá ok? Dos programas que acontecem, uma série de programas, não sei se a direção pode passar aqui, uma série de programas importantíssimos que vão edificar a sua vida. Programas para crianças, programas de entrevistas, programas musicais. Aliás, veja aí, olha, mergulhando na palavra de Deus. A Netfé é uma plataforma de streaming com conteúdo totalmente cristão. Programa A Mídia, a Bíblia, as entrevistas, programa Mulher, bate-papo, kids, talk show. Tem programa para edificar você durante muito tempo, né? Você não vai precisar buscar questões seculares, se você desejar. Netfé.tv tem sido um instrumento de edificação da sua vida e da sua família. Faça a sua inscrição, né? E venha para essa família Netfé.tv. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Se você desejar estudar teologia sem sair da sua casa, olha, nós temos diversos cursos reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Curso básico, médio, avançado em teologia, totalmente apostilado. Hoje eu tenho alunos na Inglaterra, na Espanha, Portugal, na Bélgica e em vários estados do território nacional. Mande uma mensagem no meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Meu WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Volta para mim. Diretor, eu gostaria que pudesse ser colocado um contato da Netfé para que as pessoas, talvez o Instagram, para que as pessoas pudessem sugerir temas para que possamos debater aqui. A sua participação, a sua sugestão é muito importante. Entra no Instagram da Netfé e manda uma mensagem, @NetféTV, @NetféTV. Ok? Voltamos aos nossos convidados. Pastor Vinícius, o professor Ivan, precisou sair? Já saiu? Isso, está aqui o meu amigo. Fiquem comigo, muito obrigado. Hoje foi um assunto acadêmico importante. Isso também entra na área da antropologia, né, professor Ivan? Né? Isso. Bom, estamos terminando o programa. Amanhã será reapresentado, né, às 22 horas pela Netfé.tv, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Fiquem com Deus, Deus abençoe, e até semana que vem, se Jesus assim nos permitir.